Meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações, que a graça e a paz estejam em seu coração. Meus amados, algumas pessoas comentaram comigo, outras pessoas me pediram para falar sobre esse tema, sobre o Evangelho de Fariseus. Evangelho de Fariseus. Depois da música que foi composta e cantada por uma jovem, Aime Rocha, eu acho que o nome dela é assim, é um pouco difícil de pronunciar, acho que é Aime Rocha. E foi um espetáculo, explodiu, bombou, todos estão falando do Evangelho de Fariseu. Aí os pastores ficaram bravos, ficaram horrorizados. E por quê? Porque tocou na ferida. E alguém pediu para mim comentar. Deixa eu primeiro aqui falar eu vou criar dois lados, né? A moeda tem dois lados. Um lado da moeda, depois eu falo do outro. Eu não quero ser injusto. Eu vou ser justo nesse aspecto que nós estamos falando, porque o assunto vai envolver ajuda ao próximo, não é assim? O assunto, a música vai mostrar que o que importa é o dízimo, mas enquanto isso tem crianças sendo violentadas, pessoas passando fome, ou seja, leva para esse sentido. Beleza, então eu quero ser justo. Primeiro eu quero ser justo nesse lado da moeda, e no outro lado da moeda, aí eu vou trazer para o lado do Evangelho, e do lado de cá eu vou trazer parte do Evangelho, essa moeda. Então você vai entender agora porque eu vou tentar o máximo ser justo. Primeiro, meu querido, eu fui pastor presidente do sistema religioso por muitos anos, tá? Fui pastor. Inclusive o canal é Voz das Nações Vivendo em Graça. A igreja que eu era pastor por muito tempo, fazia parte de convenção, Assembleia de Deus, Ministério Voz das Nações, tá? Antes disso eu pertencia a um sistema religioso, não vou falar o nome aqui, também Assembleia de Deus, mas eu vou falar o ministério, tá? Pertencia lá muitos anos, fui obreiro, lá eu comecei a auxiliar diácono, presbítero, evangelista, e como diácono eu já pastoreava, tá entendendo? E assim fui indo e etc. Então, o que acontece? Eu seria injusto falar o seguinte, que o sistema religioso, ele não ajuda pessoas. Vou ser mais direto. Que o sistema religioso, ele apenas é uma abominação em todos os aspectos, em todos os sentidos, porque não ajuda a pessoa, que não sei o que. Não. Esse lado da moeda, eu preciso ser sincero. O sistema religioso tem casas de recuperação de pessoas drogadas. Lá também tem centros que acolhem crianças, né? Tem uns que tem asilos, tá? Eu não quero pegar o lado negativo, porque eles recebem recursos, a maioria recebe recursos do governo, entra aquele negócio todo. Eu quero entrar só pro lado positivo mesmo, tá bom? E eu sei de tudo, sei de todos os lados das moedas, meu irmão, mas vou pegar o lado positivo, porque pensa para você ver. O sistema religioso, Ministério X, tem as ONGs, tem as situações, e através dessa situação eles acolhem pessoas. Lá distribui cestas básicas, conheço sim que distribui cestas básicas, que ajudam pessoas com remédios, com cirurgias, e ajuda muitas pessoas. O sistema religioso ajuda sim. Quem falar que não ajuda é porque não conhece. Eu saí de lá, tá? Teve um que falou que eu fui expulso. Não, meu querido, eu decidi sair. Se eu tivesse sido expulso, eu falaria também, eu fiz isso e fui expulso. Pronto, qual o problema que teria? Mas não fui expulso, eu saí nem conhecendo o Evangelho da Graça, tá? Eu saí, estava no início, o carro tá com barulho ali na rua, mas eu vou continuar.
tá? Nem vou cortar o vídeo. Então, o que acontece, meu querido? Eu saí por outros motivos, abri o ministério e fiquei alguns anos e conheci o Evangelho, beleza. Mas o que eu estou dizendo aqui é que dentro do sistema religioso existe organizações que ajudam pessoas, sim, tá? E o sistema religioso tem muitas pessoas honestas, pessoas boas, pessoas sinceras, pessoas com coração de ouro. Eu tenho familiares lá, eu tenho amigos, pastores amigos, do fundo do meu coração, obreiros, membros de lá, pessoas que eu amo, pessoas que eu respeito e que eles também me respeitam. Então, meu querido, esse lado aí eu quero ressaltar, a primeira parte da moeda, que dentro do sistema religioso existe sim mecanismos de ajudar pessoas. Eles vão resolver o problema do mundo? Obviamente que não, mas que eles contribuem para ajudar pessoas? Sim, contribui sim, tá? Contribui sim. Agora, vamos pegar o outro lado da moeda. Muito bem, vamos para o lado da música, do Evangelho Fariseu. Queridos, agora o que não dá para aceitar, agora eu já vou trazer para o lado do Evangelho, é o sistema religioso, com suas regalias. Primeiro, já vai ferindo o Evangelho falando de dízimo. Dízimo, meu irmão, não existe mais dízimo. Dízimo foi para o povo judeu. Jesus foi o fim da lei, foi o propósito, o fim. Romanos 10:4, Jesus é o fim da lei. Tem pessoa que fala, é o fim no sentido de finalidade, de propósito. Top, ele foi a finalidade, foi o propósito, pronto. E fim no sentido de término, melhor ainda. Jesus foi fim, e o dízimo é coisa da lei, no sentido de coisas cerimoniais. A lei era dividida em coisas morais e cerimoniais. Existem as civis e etc. Mas deixa eu só pegar essa questão cerimonial e moral. Meu irmão, meu camarada, meu amigo, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. A lei em tudo ela chegou ao fim. Só que a questão moral é eterna. Não é questão de ser lei de Moisés, é a questão do caráter de Deus, o amor e essas coisas mais. Mas Jesus pôs o fim, dízimo. Se você ler Deuteronômio capítulo 14, a partir do versículo 22 para frente lá, você vai ver que dízimo não era dinheiro, não podia ser dinheiro. E qual o propósito do dízimo? Aí sim, se a pessoa pegasse o propósito do dízimo, o propósito do dízimo era sustentar pessoas, e não para enriquecer líderes. É aqui que eu quero pegar o lado de cá. Então, primeiro, prega um evangelho mentiroso, tá? O sistema religioso prega um evangelho mentiroso, para depois chegar na questão do hino. O evangelho mentiroso, falando que Jesus vai voltar, que o Satanás vai te pegar, que o inferno vai te engolir, que você tem que dar dízimo, que você tem que ficar preso e obedecer às sinagogas, e por aí vai. Então não dá para, por mais que o sistema religioso fazem essas caridades, não dá, meu irmão, para abraçar. Não dá, porque se você analisar o sistema religioso, eu estou falando um todo, tá? Não é só o sistema religioso evangélico, não, católico, espírita, ajuda muitas pessoas. Só que, agora eu te chamo a atenção, o que não dá para aceitar. Pastores, isso falando dos pastores presidentes, recebendo 10, 15 salários, 20 salários mínimos, carros luxuosos, casas luxuosas, roupas luxuosas, regalias, e cobrando dízimo, e membros deles que não está tendo dinheiro para pagar o aluguel, a conta de água, de luz, não tem dinheiro para pagar a conta de água, de luz, às vezes não tem um arroz com feijão, aí os líderes estão lá, você tem que dar o dízimo para quê? Para sustentar as suas regalias, sustentar eles andando de avião e os membros a pé. Isso não dá, e com mentira, dízimos e oferta nunca foi para isso, meu irmão. Falando do Novo Testamento, não tinha esse propósito, e olha, deixa eu te falar, sim, Paulo recebeu salários em algum momento para pregar o Evangelho, mas você acha que Paulo recebia isso que os pastores presidentes das grandes igrejas recebem? 50 mil reais, olha só, 20 mil reais, 15 mil reais, pastores de convenção recebendo mais de 100 mil reais. Será
que esse é o Evangelho de Cristo. Na época que o Evangelho tinha uma necessidade extrema de ser pregado, porque tinha que anunciar o fim. Olha só, o Evangelho sustentava sim pessoas para contribuir. Não adianta tentar distorcer Gálatas 6,6. Não, aqueles pregadores sim recebiam das igrejas, recebiam contribuições, mas para fazer as coisas certas, não é para andar dos seus aparatos, ter os seus aparatos e as pessoas tendo misérias, passando fome. Não era isso. Então, meu querido, eu tenho para dizer para você que aí teve um que sempre fala, então, não pode contribuir sim. Aí pega 2 aos Coríntios, eu vou até ler, versículos 6 e 7, ele fala assim, ó, e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia abundância, abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama que dá com alegria. Ele fala, aí os pastores pegam isso aqui para fazer as pessoas contribuir para as sinagogas, para eles morar em casas luxuosas, carros luxuosos, sapatos luxuosos, roupas luxuosas, e as pessoas viviam na miséria. Eles esquecem que esse versículo não está falando disso. É só ler o versículo 1. Versículo 1 fala assim, ó, 2 Coríntios 9:1. Quando a administração que se faz a favor dos santos não necessita escrever-vos. Olha só, você lê em outra tradução, só para você não ter dificuldade, 9:1, ó. A respeito do auxílio que vocês estão mandando para o povo de Deus na Judéia, ou seja, as contribuições para ajudar os necessitados, não era para sustentar sinagogas, não, fariseu, não era. Então o hino, a música, o hino que seja, está de parabéns, porque mostrou a realidade, mostrou como que é esses líderes religiosos que recebem fortunas de igrejas, fortunas, e os seus membros vivem na miséria. Então as contribuições têm que existir sim, mas para colocar pessoas em regalias não, para ajudar pessoas, para ajudar. Eu sou a favor de congregar, eu sou a favor. Então vamos contribuir, pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz, pagar a limpeza, sim. E o que sobrou vai para o bolso do sistema do líder? Não sou a favor, sou a favor de ajudar pessoas sim, e não de viver isso, né, do que nós estamos vendo. Meu Deus, líderes religiosos andando nas regalias, pregando mentira, dízimo é mentira, meu querido. Essas ofertas também são mentiras, você viu? 2 Coríntios capítulo 9, vai ver o propósito, lê o contexto, eles falam, tem que ler o contexto, quando lê o contexto eles caem por terra. O sistema cai por terra. Por quê? Porque o contexto está falando de ajudar pessoas. Então, os cristãos na terra ajudam as pessoas. Não sustenta esses caras, não sustenta sinagogas. Vou te dar 2 motivos para você não sustentar essas sinagogas. Primeiro motivo, olha as regalias dos pastores presidentes, aqueles que vivem exclusivamente pela obra, principalmente. Vive nas regalias, né? Estou falando deles. E os coitados passam fome. Primeiro motivo. Segundo motivo, o sistema religioso prega mentira dia e noite. Noite e dia. Não é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho do Cristo ressuscitado. Não é. Isso aí é Evangelho de fariseu, Evangelho da lei de Moisés, Evangelho do antigo pacto, e não o Evangelho da graça. Esses 2 motivos não sustentam essa situação. Pega a sua contribuição, ajuda o próximo, ajuda as pessoas que estão precisando. Com certeza você será muito mais bem sucedido. É nesse sentido que Paulo fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Dá com alegria para quê? Para sustentar esses caras? Sustentar um sistema que fala mentira de noite? Não. Deus ama o que dá com alegria para ajudar os necessitados. É isso que o texto está dizendo. É isso, por isso que você não vai encontrar mais, meu querido, outro sentido. Paulo vai viver na transição da lei para a graça, ele recebe salário de igreja por algum tempo, depois ele fala o seguinte, eu trabalho para ninguém mesmo, para ninguém falar nada, eu trabalho com minhas próprias mãos. E Paulo trabalhava para o seu próprio sustento, para não ter essa situação mesmo.
Então pronto, meu querido, eu espero ter sido justo. O sistema religioso, quanto se organiza para ajudar pessoas, sim, ajuda pessoas. Mas o sistema religioso como um todo, no sentido de pregar um evangelho mentiroso e sustentar esses caras na grife para pessoas viver na miséria, isso não é evangelho. Isso sim é o evangelho de fariseus. Espero ter dado aqui um parecer. Fique na graça, fique na paz. Fui.